Olá, muito boa tarde. Comunicar a Jornada Mundial da Juventude foi o tema proposto em debate durante as Jornadas Nacionais de Comunicação Social, que em cada ano, no final de setembro, são promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. Vamos conversar neste programa com dois alunos de mestrado do curso de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, a Margarida e o Manuel, que estão aqui connosco. Mas antes, na reportagem da Agência Eclésia, vamos perceber os debates que aconteceram, as ideias que foram sendo partilhadas e as conclusões que é possível retirar desta tarde e manhã de debates nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social. A menos de um ano da Jornada Mundial da Juventude, que em agosto trará a Portugal milhares de jovens de todo o mundo, jornalistas e equipa organizadora das jornadas encontraram-se em Fátima para partilhar um grande desafio de comunicação em que todos estão envolvidos. Ao convidarmos os jornalistas a estar aqui nestas jornadas e a partir deste acontecimento, naturalmente nós sabemos que da parte da Igreja, podíamos dizer, há aqui algo que ela não só faz na relação com a comunicação em geral, e portanto ela é chamada a comunicar, mas podemos quase dizer, como o Papa nos exorta e tem sido exortado a nível das várias mensagens que nos tem dado todos os anos, ela tem daqui, de alguma maneira, um sentido ainda mais assertivo e uma exigência ainda maior para, de alguma maneira, ela ajudar a que a comunicação assente sempre, na verdade, nos próprios factos, que seja, como foi a última mensagem, na escuta e naquele, como o Papa também usou, que é no andar de ir ao encontro do acontecimento. Promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, numa parceria com a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, estas jornadas foram ocasião para antever o que já está em marcha para acolher os jovens. Desde logo, o diálogo com os parceiros sociais para evitar que a Jornada da Juventude seja aproveitada para lutas reivindicativas que gerem instabilidade. Trabalhamos com o Governo, com as autoridades diversas, para proporcionar também o maior conforto naquilo que possa ser uma exigência suplementar de serviços do Estado, alguns deles, como sabemos, às vezes já sobrecarregados por norma, mas que se lhes vai ser pedido um suplemento. Eu acredito que as coisas explicadas e conquistando o coração de cada um, não digo que com um sorriso nos lábios que vão todos fazer o que lhes vai ser pedido, mas acredito que acolheremos um sim da entrega, dedicação para este desafio, porque os portugueses nunca nos deixaram mal em nenhum desafio e neste também acontecerá da mesma maneira, no respeito por aquilo que são os anseios, as lutas, as injustiças, porventura, às vezes um setor ou uma profissão sente, do Estado ou privada, e que eu compreendo que às vezes estes eventos proporcionam uma maior visibilidade para mostrar aquilo que é o desconforto, que é o sofrimento, que é a dificuldade. O que eu peço é que possamos compatibilizar todas as coisas e que a jornada possa ser, ou seja, que os jovens possam ter uma experiência positiva de Portugal. A preparação de um grande evento e o desafio da sua comunicação foram temas nestas jornadas de comunicação, também com o olhar científico da Universidade Católica. A universidade não pode ficar fechada, não é? Entre muros, com a produção entre pares. Não, a produção do conhecimento tem que ser feita e tem que ser partilhada e aplicada. E na área da comunicação, e em específico nesta área da religião ou das religiões, ainda há um caminho a fazer. Nós, enquanto Universidade Católica, pela sua missão, e a Faculdade de Ciências Humanas pela sua natureza, e em específico porque alberga a área científica das ciências da comunicação com formação nesta área, tem o dever também de dar a mão à sociedade e formar para informar e para melhor informar. E para que os jovens cheguem a Lisboa, eles têm de conhecer a proposta da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O nosso foco aqui é, no fundo, conseguimos garantir que disseminamos a informação nos sítios certos e no timing certo. Pronto, e o que é que isto quer dizer?
Quer dizer, nós temos os nossos meios, que são as nossas redes sociais, o site, a nossa newsletter e, portanto, temos de garantir que a informação relevante é posta atempadamente e sempre on time nestes meios. E para isso temos de ter uma equipa reforçada, estruturada, que foi o que nós temos vindo a fazer ao longo deste ano em termos de preparação, nas mais variadas áreas, na área de gestão de conteúdos, gestão de redes sociais, design, audiovisuais, traduções, porque temos de fazer chegar esta mensagem a todos, ao mundo inteiro. Uma mensagem que hoje circula cada vez mais nas plataformas digitais e cuja eficácia se articula nas redes sociais. Por exemplo, no que toca a evangelizar, não descurar daquilo que é o Evangelho dominical. No que toca à juventude, adaptar completamente os conteúdos para Reels, para os Insta Stories, conteúdos dinâmicos, permitir que haja interação, os giveaways. As redes sociais têm procurado imenso este contacto mais próximo dos jovens, da juventude, de ouvir também o que é que esperam de nós. Depois também sabendo que nós cobrimos imensas áreas e que fazemos mesmo, é uma comunicação que já acontece em tempo real e também é para muitos idiomas, portanto temos aqui muito trabalho e muitos desafios e perceber que se calhar o que faz sentido para Portugal pode não fazer sentido no Brasil e isto também é um desafio que também temos vindo a descobrir e com a ajuda dos voluntários internacionais também vamos percebendo. As campanhas da equipa de comunicação da Jornada Mundial da Juventude vão seguindo o ritmo deste itinerário até agosto. A próxima campanha será naturalmente um momento tão aguardado que tem a ver com a abertura das inscrições para peregrinos, para voluntários, para o Festival da Juventude, a Feira das Vocações, os bispos, os jornalistas. Portanto, esse é um momento muito aguardado e em que temos necessariamente de fazer uma grande comunicação e depois também, por outro lado, as famílias de acolhimento, não é? Que são quem mais vai receber os peregrinos. Famílias de acolhimento e o corpo de voluntários que se está a constituir será uma das frentes imediatas que mobiliza a equipa que prepara a Jornada de Lisboa. O que pedimos às famílias neste momento é que nos enviem os voluntários que têm em casa, que se voluntariem também, quer nas paróquias, quer para os eventos centrais, mais adultos, menos adultos, precisamos de todos. E depois também, se quiserem, nas paróquias onde os voluntários ficarem alojados, os que precisarem, que não serão todos, dos 20 ou 30 mil, se calhar estimamos que só 20% se calhar é que precisarão de alojamento em Lisboa, Santarém e Setúbal, mas que se quiserem participar nos sítios onde eles ficarem também a ajudar a acolhê-los, pois com certeza. Os voluntários são determinantes e irão assegurar as mais diversas tarefas. Porque a jornada não existe sem os voluntários. Os voluntários vão fazer tarefas nos eventos centrais, desde estarem à saída, por exemplo, do metro, a dizer quase unicamente vir à direita, vir à esquerda, só para não haver congestionamento à saída do metro, e podem durante algum tempo fazer isso, podem estar a distribuir alimentação, podem estar a fazer traduções ou estar nos eventos a tweetar ou a enviar mensagens de imediato para a área da comunicação, podem estar a ajudar a montar os eventos um evento da Festival da Juventude, põe cadeiras, tira cadeiras, tudo isto para os eventos centrais. E depois temos para as paróquias, nas paróquias, um voluntariado também essencial para as jornadas, que é o do acolhimento dos peregrinos. Até agora o trabalho do comitê organizador local tem decorrido assente em projeções que, em breve, com a abertura das inscrições, terá já os números concretos dos que preparam a sua viagem para Lisboa. Quando abrimos as inscrições começamos a ter muito mais fiabilidade nas projeções, não é? Portanto, não vai propriamente mudar a nossa abordagem, porque em princípio os números vão andar dentro das expectativas, mas vai-nos permitir planear com muito mais precisão cada momento da semana. Quando é que as pessoas chegam, em que dias, de que países, onde é que vão participar, que tipo de pessoas é que são, que idades, que nacionalidades, pronto. Portanto, isso vai-nos permitir um planeamento ainda mais fino de tudo o que está a ser agora planeado, numa expectativa mais abrangente. Mas a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa quer ir muito além da dimensão religiosa e fazer pontes que mobilizem os jovens para a edificação do bem comum. Abrirmos o coração e abrirmos a possibilidade de, nesta janela de tempo, poderem acontecer muitas coisas na cidade e não tenham obrigatoriamente de ser com o nosso selo, com a nossa tutela, com o nosso agremã, não tem de ser. Não é? Este convite a todos também tem que ter como retorno acolhermos a todos, mesmo que seja alguém que venha falar de um tema que nos é desconfortável, que não é oportuno, mas eu acho que o todos significa todos e significa tudo e por isso a ideia que
nos surgiu da Assembleia Geral das Nações Unidas, constituída por jovens, e podemos falar no Parlamento Europeu jovem, e podemos falar da Comissão Europeia jovem, e podemos fazer um G8, um G20, com jovens desses países, porque eles estão cá, e também eu acho que é muito urgente estimularmos a vocação por uma cidadania proativa, política, não partidária da nossa parte, mas política da parte dos jovens. Outra dimensão que foi apresentada aos jornalistas nestas jornadas de comunicação foi a aposta na sustentabilidade em tudo o que estiver relacionado com a Jornada Mundial de Juventude. Vamos tentar não publicar nada em papel, fazer edições digitais, vamos tentar que, por exemplo, nós sabemos que o bem maior dos jovens da jornada será ter bateria no telemóvel. Outro bem maior será ter internet, ter Wi-Fi. Porque não juntarmos aqui um amor e um interesse? Para carregares o telemóvel tens que colecionar uma recolha de lixo reciclável. Para teres dados tens que fazer uma tarefa que significa ajudar em alguma coisa que ecologicamente tem retorno imediato. Ou seja, há muitas coisas, estamos a trabalhar com organismos e com entidades desta área ambiental e da reciclagem e da redução da utilização dos recursos que possam ser colocados na prática durante a jornada. Para quê? Para que os jovens, ao voltar à sua realidade, alguma coisa possa ter mudado na prática para além da conversão ecológica. Em Fátima, jornalistas e equipa organizadora da Jornada da Juventude a articular um plano de comunicação que quer transmitir um evento único e aberto a todos. O debate das Jornadas de Comunicação Social, que agora queremos analisar com dois alunos de mestrado que estão hoje connosco no programa Eclésia, a Margarida e o Manuel. Boa tarde, obrigado por estarem connosco. Vocês acompanharam os trabalhos das jornadas, foram relatores e no final sugeriram as vossas conclusões. E antes de irmos a alguns temas em específico que partilharam nesse momento final das jornadas, perguntava-vos, começando por si, Margarida, se acha que o debate que jornalistas fazem, que responsáveis, colaboradores de diferentes órgãos de comunicação e de diferentes estruturas de comunicação da Igreja Católica estão em linha, estão sintonizados com a juventude, com o que são os temas juvenis da comunicação? Então, antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho que sim, contudo acho que é importante ressalvar que, na minha opinião, ainda existe um grande trabalho a ser feito. Porque, apesar dos órgãos de comunicação social, que normalmente já são mais direcionados para a Igreja, eu sentir que têm um discurso orientado mais, obviamente, para aquilo que é a disseminação da mensagem de Cristo e tudo mais, acho que quando os órgãos de comunicação social não são diretamente orientados para tal, por vezes o discurso perde-se um bocadinho. E, portanto, talvez seja em parte por falta de interesse dos jovens, seja às vezes por falta de abordagens que vão ao encontro daquilo que são as necessidades e expectativas dos jovens. Eu às vezes acho que o discurso se perde um bocadinho e acho que é importante apostar na investigação e na procura por formas de chegar aos jovens e por maneiras, estratégias, acho, de chegar à população mais jovem, acho que era importante. É preciso criar aí mais pontes entre o público juvenil. Manuel, é dessa opinião também? Eu concordo com a Margarida e, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. O grande elemento-chave entre os jovens e a Igreja é a boa comunicação. E a comunicação que existe da Igreja para os jovens, porque temos que promover estratégias comunicacionais para que os jovens se sintam bem dentro da Igreja, se sintam acolhidos. E nestas jornadas, primeiro, este é um acontecimento dos jovens, que eles são os agentes principais e é preciso existir uma boa comunicação entre a Igreja e os jovens. E nesse sentido, estamos cá para dar essa força, esse empurrão da comunicação e acho que a Igreja precisa neste caso as jornadas precisam de estratégias para pôr os jovens dentro deste assunto, deste tema tão atual. E serem os próprios jovens a comunicar, a criar conteúdos, a fazer parte deste processo de comunicação. Exatamente, porque hoje em dia os jovens estão com uma ideia de que a Igreja se rege por crenças obsoletas, antigas, e é preciso
dizer aos jovens que não, que a Igreja também está atual, também tem ideias do século XXI. Sim. Sentem isso nos vossos diálogos com colegas, com grupos juvenis? Sem dúvida. Eu sinto que existe muita gente, ou porque cresceu num seio de uma família que, por exemplo, não era católica, ou simplesmente acontece muitas vezes serem batizados em criança e depois afastarem-se daquilo que é o seio religioso, e eu sinto que esses percursos às vezes depois, porque a Igreja ainda tem um longo caminho pela frente para chegar aos jovens e na atualização desse discurso, eu sinto sim que muitos jovens acabam por se afastar daquilo que é a Igreja e depois, é como o meu colega estava a dizer, depois aproximam-se às tantas da parte mais da indiferença perante a Igreja e daquilo que é assuntos de matéria religiosa. E este creio que era desde logo, por aquilo que ouvimos quando apresentaram as vossas conclusões destas jornadas, um primeiro ponto que partilharam com todos os participantes, não é? Serem os jovens o centro e os agentes deste processo de comunicação. Depreenderam que isso era necessário a partir dos trabalhos destes 2 dias de trabalho das jornadas. Sim, os jovens são os protagonistas da Igreja e da sociedade e estão aqui. E depois há aquele diálogo entre os mais séniores com os jovens. Também é necessário para os jovens perceberem o que é que está a ser feito para entrarem nesta jornada mundial. Um outro tópico que aqui foi muito também insistido foi o do diálogo interreligioso. Que necessidade perceberam da urgência desse diálogo, seja para comunicar a jornada, seja para a realização da jornada, e perguntávamos também para o próprio convívio entre a juventude. Há diferentes sensibilidades religiosas que vão percebendo e que exigem o diálogo. Sim, eu acho que esse diálogo interreligioso nos dias que correm é cada vez mais urgente e é de cada vez de uma maior importância a ser abordado, na medida em que, sendo as religiões um assunto muito próprio da identidade, eu acho que quanto mais existir essa partilha da identidade religiosa e da abertura daquilo que é, neste caso, as Jornadas Mundiais da Juventude, não é só o convite é para todos, como o Santo Padre assim o disse, portanto, é importante incluir outras religiões, é importante que esse diálogo seja feito a partir desde já, portanto, ainda falta algum tempo até às jornadas da Juventude e, portanto, acho que é importante, passando a redundância, que sejam incluídos desde o princípio para se sentirem acolhidos naquilo que é um convite para todos. Outro tópico, cuidado da casa comum. Que urgência é esta, Manuel? Cuidar da casa comum é um tema bastante falado, também pelo Laudato Si do Santo Padre, e temos que perceber que ao cuidar da casa, ao fazer esta jornada, estamos a cuidar da casa comum, porque, como a Margarida disse, é uma jornada de todos, para todos, feita por todos, e estamos a contribuir para a integração de várias culturas, várias religiões num acontecimento que, ao fim e ao cabo, é a integração de todos, da casa comum. Sentiram que, mesmo pelo próprio decorrer dos trabalhos das jornadas, que de facto é um tema incontornável numa Jornada Mundial da Juventude? Sim, sem dúvida. E agora, com a urgência climática e com a emergência ambiental a que assistimos, é cada vez mais importante que as pessoas estejam despertas para cuidarmos daquilo que é de todos. Nós só temos um planeta Terra e, portanto, é importante que a nossa pegada ecológica preserve aquilo que é as gerações vindouras e a casa de todos. Isso depende de cada um, não é? Exatamente. Uhum. Enquanto alunos de comunicação, como analisam, como observam este desafio de comunicar a Jornada Mundial da Juventude? No meio, enfim, de tantas ferramentas de comunicação, que desafio é este que temos por diante? Eu acho que é sobretudo um desafio que tem de ser pensado consoante os canais de informação que existem, consoante as formas de comunicação que existem, consoante as estratégias que os jovens, porque é esse o público-alvo no fundo, consoante os canais de comunicação que eles veem, ouvem, que assistem. Até agora acho que está a ser feito um bom trabalho a comunicar nas redes sociais, tanto a nível mais externo, com os jornalistas e com outras entidades e com a comunidade académica, no fundo, porque também somos... Também pensar
pensar na comunicação interna, que está a ser feita já há algum tempo, mas também na comunicação externa e chegar aos jovens, não é só nas plataformas, nas grandes plataformas, temos que pensar, por exemplo, agora os jovens utilizam muito o TikTok, pensar o Instagram, pensar em chegar por esses meios para que a informação seja entregue a todos e não só a uma parte. A um grupo só, não é? Só uma bolha, não é? Que pode ser esse o perigo. Percebem que o tema Jornada Mundial da Juventude já chegou aos jovens? É um tema que marca as vossas conversas ou ainda não? Agora tem vindo mais a marcar desde agosto, desde a contagem decrescente, mas é um tema que não é falado por muitos jovens, só os jovens estão mais próximos da igreja, mas há urgência em espalhar a mensagem, porque, cá está, é para todos, e há esse diálogo eu não queria dizer gerações, mas porque também, por exemplo, os séniores espalham muito essa mensagem. Sim. E acabam por dizer aos nossos pais, depois os nossos pais acabam por nos dizer, mas um diálogo entre jovens ainda não existe muito, não sei se partilha essa opinião. Sim, não, eu concordo sem dúvida, acho que é uma mensagem muito mais partilhada, por exemplo, entre grupos de jovens católicos e tudo mais. Lá está, porque é quem está mais próximo da religião e, portanto, aqui o grande desafio, como já referimos, é precisamente para quem não está tão próximo fazer com que este convite os abranja e se sintam acolhidos por aquilo que é a comunidade católica. E tem alguma sugestão a dar nesse sentido, ao modo de concretizar, como fazer chegar a mensagem a todos os jovens? Eu acho que as iniciativas no meio académico são muito importantes, porque sendo as jornadas da juventude direcionadas para a juventude e, portanto, naquela faixa etária entre os 18 e aos 30 anos, muito desta faixa etária encontra-se a estudar e, portanto, acho que seria uma boa ideia ir mais vezes ao meio académico, falar mais, divulgar mais isto que são... No fundo, o que é a Jornada Mundial da Juventude? Manuel? Eu concordo com a Margarida, ainda ontem estávamos a falar disto, chegar às faculdades, chegar ao meio académico, porque são jovens dos 18 aos 30 e muitos estão a estudar, claro, e a Igreja precisa chegar mais às faculdades para transmitir as mensagens. E acredito que envolver também os jovens na própria preparação e na concretização dos projetos da Jornada Mundial da Juventude também possa ajudar. Agradeço-vos muito essa partilha e o acompanhamento que fizeram das Jornadas de Comunicação Social, que trouxeram também aqui ao programa Eclésia. Felicidades para o vosso mestrado em Comunicação. Obrigada. Os trabalhos das Jornadas de Comunicação Social, que este ano se centraram nas Jornadas Mundiais da Juventude e a comunicação que quer levar aos jovens de todo o mundo, não só a preparação, sobretudo aquilo que acontece em agosto de 2023. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.